Olá, pessoal. A gente está aqui numa mais uma aula, né, do nosso discipulado bíblico. Para a galera que está assistindo o vídeo pela primeira vez, o nosso discipulado ele tem por intuito apresentar os livros da Bíblia. A gente vem fazendo isso durante o ano. Começamos no Antigo Testamento, no Pentateuco, passamos pelos livros, né, históricos, também vimos os livros poéticos e chegamos nos livros dos profetas. Trabalhamos os profetas maiores e agora estamos falando sobre os profetas menores da Bíblia. O livro que a gente vai apresentar hoje é o livro de Naum. É um livro bem peculiar, porque esse livro ele tem uma grande conexão, uma conexão de alguma forma com as profecias, né, que foram ditas também por Jonas. De alguma forma, Jonas profetizou para o mesmo povo que Naum vai profetizar, que é o povo de Nínive, e a gente vai ver os detalhes de como Deus chamou Naum para esse propósito. A Elo vai ter a oportunidade de apresentar a aula hoje para a gente. Para quem não conhece o método de ensino do nosso discipulado bíblico, ele utiliza os alunos de uma forma bem didática para que os alunos preparem as aulas durante a semana e assim a gente consiga apresentar um livro da Bíblia. O nosso formato ainda é esse, trazendo os alunos para a apresentação e ir trabalhando a didática para a gente desenvolver o conhecimento, porque estudando o livro, a gente acaba aprendendo da palavra também, porque vai ter que, de alguma forma, apresentar ele de uma forma factível. Mas, no final, a gente abre para um debate, para um diálogo sobre o livro, e aí a gente vê a visão teológica do livro, espiritual, histórica e todas essas questões. Então, vou passar a palavra para a Elo agora. Elo, fique à vontade para trabalhar a sua aula da melhor forma possível. Tá legal? Obrigada. Boa tarde, gente. A gente estava aqui. Eu estou frustrada porque eu preparei os slides e o negócio não consegue ir de jeito nenhum. Essa solicitação enviada é o quê? Na próxima aula a gente vai preparar direitinho. Vou ver se eu consigo planejar com você com mais calma para a gente conseguir fazer o compartilhamento. Você consegue passar para o Classroom. Conseguindo passar para lá é tranquilo. Tranquilo. A gente vê se consegue fazer pelo Meeting da próxima vez que você apresentar na semana que vem. Melhor ainda, que vai mais fácil. Ó, eu colei o link da minha apresentação aí no mural da nossa turma. Show. Não sei se você vai conseguir entrar e ver. Beleza. Tranquilo. Vou atrasar a gente. Então, gente, vou falar aqui um pouquinho de Naum, né? Eu até coloquei mais imagens aqui, mas enfim, vou olhar para cá, porque o meu note está aqui para eu poder ir lendo, tá? Algumas coisas aqui eu vou pular, porque eu coloquei o texto, o próprio texto da Bíblia, né? Os 3 capítulos de Naum, que é um livro dividido em 3 capítulos, ele é bem curtinho mesmo, e os 3 capítulos são com poucos versículos. Eu tinha colocado isso aqui também no slide, mas depois a gente vai conseguir colocar e apresentar para vocês também, deixar na sala, né? Que eu achei bem legal essa questão da sala, porque aí a gente pode voltar lá, rever, estudar de novo, enfim. Então vamos lá, falar aqui um pouquinho de Naum, né? Que o nome dele em hebraico significa o Consolador. Ele é o 7º livro, né? Dos profetas menores. E a autoria do livro de Naum é atribuída a ele mesmo, né? Ao próprio Naum. É um livro que fica no Velho Testamento, né? Ele vem depois de Miqueias e antes de Abacuque. Inclusive, Abacuque, a semana que vem, sou eu de novo. E o livro fala sobre a destruição de Nínive, né? Quando Naum, ele profetiza essa questão dessa destruição que viria sobre Nínive, né? Que é a capital da Síria e que foi a cidade que Jonas advertiu. Aí aqui eu vou falar para vocês um resumo de cada capítulo de Naum. No primeiro capítulo, Naum explica que o Senhor queimará a terra em sua segunda vinda, mas mostrará misericórdia aos justos. Daí até, por isso vem o nome, né, do nome dele ter o significado de consolador, porque ele fala dessa misericórdia que o Senhor vai ter sobre os justos. Naum 2, ele profetiza sobre a destruição de Nínive,
que prefigura os acontecimentos que ocorrerão nos últimos dias. E Naum 3 continua a profetizar sobre a destruição de Nínive também. Mas ele no final, lá no finalzinho, ele fala sobre a misericórdia do Senhor sobre os justos, né? Aqui eu vou ler essa parte porque tem bastante informação, mas eu botei em tópicos, então não vai demorar muito, não. Este livro possui apenas 3 capítulos, como eu já falei, e ele foi escrito por volta de 663 a 612 a.C. Sua autoria é atribuída ao próprio Naum, e ele viveu na mesma época que Abacuque e Sofonias, né? Eles estão lá contemporâneos. Ele descreve a queda de Nínive, que é a capital da Síria, de forma poética. Tem isso daí que eu queria falar. Ele é um livro poético, né? Na verdade, ele escreve... a apresentação dele é como um livro poético, né? Onde são utilizados vários simbolismos, né? E o livro ele tem um caráter, um tom hostil contra Nínive. A gente pode ver isso mais nos capítulos 2 e 3, né? Onde é descrita a destruição e a humilhação da cidade. Ocorreu que a Síria havia dominado os países do Oriente Médio ao longo de 150 anos. E aí foi após a pregação de Jonas que a cidade de Nínive abandonou seus maus caminhos e a idolatria para servir ao Senhor. E após esses 150 anos, esse povo retornou a estas práticas. A gente pode ver isso lá em Naum 3, dos versículos 1 ao 4. E novamente o Senhor levanta um profeta para Nínive e o leva a pregar sobre o julgamento na destruição da cidade e chamá-los ao arrependimento. E aí lá em Naum 1:7 tem escrito assim: o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Ou seja, ele fala da questão de que o Senhor vem com a ira, né, para destruir a cidade, mas ao mesmo tempo ele é esse refúgio, esse conforto para os que são bons, para os que são justos, né? Apesar disso, os ninivitas não deram crédito à advertência feita pelo profeta e, consequentemente, a cidade ficou sob o domínio dos babilônios. Aí vem aqui descrevendo essa parte no próprio texto. A ruína de Nínive, capital da Síria, é descrita de maneira grandiosa e sem meios termos, não deixando dúvidas sobre quem destrói a capital sanguinária e idólatra, que é o próprio Deus, né, que vai fazer isso. E Naum deixa claro que os grandes poderes do mundo não são eternos. Por mais que dominem e amontoem, por mais que oprimam e humilhem os pequenos, um dia eles ruirão como Nínive. Aliás, desaparecerão da história justamente porque agem dessa maneira. Sobre todos os opressores obstinados pesa o julgamento implacável de Deus, que toma o partido dos oprimidos. Aí aqui no finalzinho, coloquei aqui uma conclusão. Eu até já comentei isso aqui. O significado do nome Naum é consolador e cumpre um papel importante na mensagem do profeta. Então, assim, justamente pela mensagem que Naum vai passar, o nome dele faz todo sentido com a mensagem, né, de ser consolador. Os iníquos que não se arrependerem não terão consolo, mas os justos podem sentir-se reconfortados com a mensagem de Naum de que o Senhor se importa com eles e que um dia fará fim à iniquidade. Aí, gente, isso foi todo o resumo que eu fiz, porque eu tinha até preparado a aula já há 2 semanas, só que hoje meu computador não ligou de jeito nenhum e toda a minha apresentação estava salva no computador, então eu não conseguia. E aí hoje, agora de tarde, eu fiz um resumo do que eu já tinha estudado, mas também não consegui apresentar aqui no Classroom, mas está aqui já a apresentação. Quando a gente conseguir, eu passo para vocês também. E aí é isso, foi tudo que eu vi sobre Naum, porque é um livro bem pequeno, né? É um conteúdo extenso, porque fala dessa questão da Síria e tal, mas é um livro bem pequeno, né?
Perfeito, Elô. Quero te parabenizar pela capacidade de síntese. É um livro, como você falou, que apresenta apenas 3 capítulos, e a mensagem dele é bem isso que você falou. Ela é direta, clara e traz uma linguagem poética, poética conectada à mensagem profética. É uma profecia falada de maneira poética. Por quê? Aí eu queria aproveitar essa oportunidade, essa deixa que você trouxe na apresentação, que é um detalhe muito importante, para a gente fazer uma leitura bem breve do capítulo 2, só para a gente ver esse traço de poesia na profecia. E esse traço de poesia, galera, é nos moldes hebraicos, que a gente estudou lá atrás. Olha só o que ele fala no capítulo 2. Naum escreve assim, olha só. Isso profetizando para Nínive. O destruidor subiu contra ti. Guarda a tua fortaleza. Vigia o caminho. Fortalece os lombos. Reforça muito o teu poder. Porque o Senhor restaurará a excelência de Jacó como a excelência de Israel. Porque os saqueadores os despojarão e destruirão os seus sarmentos. Os escudos dos seus fortes serão vermelhos. Os homens valorosos estarão vestidos de escarlate, os carros como tochas flamejantes no dia da sua preparação, e os ciprestes serão terrivelmente abalados. Os carros correrão furiosamente nas ruas, colidirão um contra os outros nos largos caminhos, e seu aspecto será como de tochas, e correrão como relâmpagos. O que Naum está evidenciando nesses primeiros versículos do capítulo 2? Ele está exatamente revelando para a cidade de Nínive, para o povo de Nínive, através dessa poesia profética, a forma que Deus a forma como ocorreria a queda de Nínive, a queda do povo assírio para os babilônicos. Os babilônicos viriam com grande furor pelas ruas da cidade, montados em carros. Carros aqui, pessoal, essa figura do versículo 4 que diz assim: os carros correrão furiosamente nas ruas, colidirão um contra os outros nos largos caminhos. O seu aspecto será como de tochas e correrão como relâmpagos. Esses carros, eu não sei se vocês já assistiram aquele filme, um filme clássico e antigo, que demonstra esse tipo de carruagem da antiguidade, que é aquele filme chamado Ben-Hur. Vocês já devem ter visto Ben-Hur. No filme de Ben-Hur, que mostra a história de um judeu que viveu na época de Jesus, existe ali uma espécie de corrida que é praticada no Império Romano, que é uma corrida de cavalo que o homem fica montado em uma carroça de um homem só. Uma carroça de um homem só. Esses carros que estão sendo ditos no versículo 4 de Naum é exatamente esse carro que vocês puderam visualizar nesse tipo de filme. Até vou colocar aqui para vocês uma ilustração para vocês verem como é que é direitinho, só para vocês entenderem. Ó, só para vocês entenderem do que eu estou falando e que o versículo 4 ele está dizendo aqui. Esses carros que os babilônicos eles invadiram a cidade. É basicamente... Oi, pode falar, Márcio. Uhum. No Mad Max também, quem assistiu o Mad Max também tinha as bigas, né? Era biga, isso, a biga, perfeito. O Márcio usou a palavra correta. É biga. É isso aí. Deixa eu colocar aqui. Vou colocar uma foto para vocês verem que a galera que não está tão acostumada vai conseguir entender melhor como é que é. Aqui, eu acho que agora essa imagem aqui já dá para vocês entenderem. Vou compartilhar a tela, hein? Vocês vão ver aí. Ó, vocês estão vendo aqui, ó. Tá vendo essa imagem aqui que tá aparecendo aqui no um homem tem o cavalo, uma carroça que ele tá montado levando 2 cavalos brancos. Isso daqui é a biga. É exatamente os carros que a linguagem profética de Naum ela tá dissertando no versículo 4, quando ele diz assim, ó. Ele diz: os carros correrão furiosamente nas ruas, colidirão um contra o outro nos largos caminhos, e o seu aspecto será como de tochas, correrão como relâmpagos. Por que isso? Nesse tempo, os babilônicos, quando eles iam conquistar os outros reinos, eles utilizavam esse tipo de mecanismo para poder invadir as cidades e contra-atacar
o exército inimigo. E foi dessa forma que Nínive caiu, com o Império Babilônico invadindo a cidade de Nínive, com esses tipos de equipamento bélico, de batalha, e ali Deus, através de Naum, ele traz a mensagem de juízo. Várias bigas, né, sendo utilizadas para a queda de Nínive. E é uma queda muito dura, cruel, muitas pessoas morrem, o povo assírio é subjugado. O povo assírio, a gente viu que era um império que governava antes do Império Babilônico, que inclusive tornou cativo o reino de Israel, que era o reino do norte, o reino que tinha as 10 tribos de Israel, que tinha capital como Samaria. O reino do norte, que era o reino de Israel, onde grandes profetas de Deus profetizaram, como Elias, Eliseu, né? Esses profetas que eram do reino do norte, eles viram e profetizaram durante o período que o Império Assírio fez o reino do norte de Israel como cativo. E agora Deus estava usando Naum para mostrar que esse povo de Nínive, que era um povo assírio, iria cair sobre as mãos dos babilônicos, que era esse outro império que se levantava. E dessa forma, Deus utiliza Naum como um profeta de juízo, né? Ele traz sim a consolação para aqueles que se arrependem, porque a mensagem profética de Naum, nos 3 capítulos, também tem versos que são direcionados para aqueles que se arrependem, para aqueles que olhassem para Deus e buscassem essa misericórdia, Deus teria o consolo. Porém, aqueles que não se arrependessem cairiam sob fio da espada dos babilônicos. E foi assim que o povo de Nínive foi destruído. O interessante é que Naum, ele está profetizando, né, bem como a Elô falou, mais ou menos ali no ano 660, né, antes de Cristo, seria 150 anos depois do profeta Jonas. Ele está profetizando 150 anos depois do que o profeta Jonas profetizou. E vocês lembram o que o profeta Jonas profetizou para Nínive? Vocês lembram? Deus mandou Jonas para Nínive para poder dar uma oportunidade de arrependimento. Naquele contexto, 150 anos antes, aquela geração de Nínive teve uma oportunidade de se arrepender dos seus pecados e das suas terríveis práticas, um povo assírio. Deus deu a possibilidade deles subsistirem, aquela geração se salvar. Agora a gente vê, através do profeta Naum, que Deus está usando o seu profeta para alertá-los. E Deus traz a mensagem de juízo, porque aquele povo volta às antigas práticas. Aquele povo que no tempo de Jonas se arrepende e reconhece Deus como seu Senhor, e Deus assim dá o livramento, 150 anos depois, ou seja, 1 ou 2 gerações depois do povo de Nínive, eles estão cometendo os graves erros do passado, provavelmente já deviam ter esquecido Deus que foi utilizado por Jonas para profetizar, voltou aos seus antigos cultos, né? A gente não tem especificamente os detalhes, mas o povo assírio não era um povo tradicionalmente judeu, era um povo pagão, um povo de uma outra linhagem que não tem nada a ver com Israel, porém Deus assim o quis usar Jonas para tentar salvá-los em um recorte histórico que a gente viu, né, no livro de Jonas, e agora no livro de Naum, Deus usa Naum para poder trazer o juízo e a destruição do povo de Nínive. E também profetizar a vinda de um novo império, que é o Império Babilônico. E esse império é interessante, da forma que ele destrói Nínive, da forma que, né, da forma que o Império Babilônico era pomposo, era um império poderoso belicamente, né, de destruir o Império Assírio que governava todo esse período. É interessante a gente entender o seguinte também: o povo de Judá, o reino de Judá, que é o reino do sul de Israel, que vai ser o reino que, da onde veio Naum. Naum era um profeta de Judá, do reino do norte. Esse povo de Judá, ele também vai cair na mão dos babilônicos, que aí a gente entra naquele contexto do exílio de Israel na terra da Babilônia. Nínive cai, alguns anos depois o reino de Judá vai cair também, e os judeus vão ser levados para a Babilônia. Todo esse recorte histórico que eu estou ilustrando é só para contextualizar vocês em que período Naum está profetizando, qual o objetivo dele nessa profecia. E exatamente essa conclusão que a Elô trouxe ilustra muito bem isso. É mostrar que Deus tem os seus juízos para os povos da terra.
Nenhum povo da terra escapará do juízo de Deus. Porém, ele também é consolador, como o significado do nome do profeta Naum, pois o profeta ele só é levantado caso Deus tenha algum propósito na mensagem. Deus não vai profetizar assim pura e simplesmente com o objetivo da destruição. Ele pode. Porém, ele alerta para que haja o arrependimento. Ele alerta para que haja a possibilidade dessa consolação, desse povo, dessa nação, se arrepender em tempo, para que a destruição não venha. Porém, no contexto de Naum, Nínive não se arrepende, e o juízo vem e vem sobre todo o povo. Não sobre Nínive, mas sobre todo o Império Assírio. É bem interessante a gente ver esse detalhe da linguagem profética e como Deus usa seus profetas. A profecia, ela tem que ter esse cuidado, sabe? Deus usa, e a gente viu que ele usou muitos profetas maiores e profetas menores com o intuito de trazer o juízo. Porém, esse juízo, ele tinha por objetivo alertar, com o objetivo de trazer um arrependimento, um tempo de, opa, esse caminho vai me levar à destruição. Deus utilizou um homem para me alertar disso. Se essa nação não tomar um outro rumo, o caminho já está selado. Ou seja, Deus o faz com o objetivo de trazer o arrependimento. Porém, o povo é resistente à voz de Deus. E assim, isso revela um pouco do nosso tempo também, sabe? A gente olha o nosso cenário atual, na perspectiva de fé, a gente pode até se questionar, né? Momentos como esses que a gente vive hoje, momento de pandemia, momento de dificuldade econômica, de uma série de situações que algum tempo atrás, alguns anos, um ano atrás ou dois, a gente não esperava que de um ano para o outro, de alguns meses para o outro, a situação ficaria tão difícil, de difícil, como eu posso dizer, contato entre as pessoas, de extrema apatia, né? A gente vê um esfriamento da fé, sabe? Eu acredito que não seja por avisos de Deus. Eu creio que Deus ele está em todos os cenários. Só que Deus nos alerta e ele traz a sua mensagem de salvação, de arrependimento, de instrução, com o objetivo de que nós venhamos a nos agarrar às suas instruções, a esse arrependimento, a essa misericórdia, a essa mensagem de preparo, para que nós não venhamos a ser pegos desprevenidos em qualquer mudança de tempo, em qualquer mudança que nos afete. Deus quer sempre nos preparar para esses momentos. Eu creio que isso é bem interessante de constatar o nosso tempo atual com o tempo dos profetas, principalmente como foi com Naum. Sabe? Deus tem seus juízos, ele tem seus juízos, porque Deus não suporta o pecado, Deus não suporta, sabe, as coisas, né, que provém dessa natureza pecaminosa humana, né? Então, Deus ele tem tudo já traçado, a gente lê a palavra de Deus e busca nela esse conhecimento para que a gente entenda o futuro e o propósito de Deus, que não é acabar em destruição, pelo contrário. A Bíblia ela é um livro de boas novas, ela aponta para um final onde que Deus reinará com o seu povo. Porém, ela é um livro de sabedoria para aqueles que entendem a mensagem, abraçam essa mensagem, e como era no passado os profetas que alertavam, hoje a profecia já está nas nossas mãos. Esses ensinamentos, tudo que Jesus disse, que revelou, se nós trazemos para o nosso coração, aplicamos na nossa vida e botamos em prática, podemos evitar etapas desastrosas no nosso processo de caminhada. Isso é fato, irmãos. Sabe, se nós fizermos prova de Deus nesse sentido, de pôr em prática aquilo que ele nos orienta, que ele nos aponta como uma vida que está conectada a ele e não distanciada dele, porque a vida distanciada dele nos deixa mais suscetíveis às circunstâncias
desse mundo, da vida em geral, do abatimento, da depressão, de uma outra série de circunstâncias. Mas quando nós nos conectamos a ele e construímos essa relação, vocês podem perceber, se fizermos da maneira correta, construirmos essa relação de uma maneira sadia, não de qualquer jeito, mas construirmos com zelo, com propósito, com compreensão de causa, sabe? Deus é fiel para te dar alegria, te sustentar, te levar por esse caminho, mesmo que haja um juízo já pré-determinado para as coisas que estão por vir. É isso, eu queria fazer essa breve reflexão em cima do que a Elo apresentou. E eu queria abrir agora para que vocês pudessem comentar. Eu gostaria que vocês pudessem falar o que vocês acham do profeta Naum, da mensagem que ele trouxe. Se vocês quiserem complementar também, complementar com alguma reflexão, fiquem à vontade. É só abrir o microfone e pode falar, fazer o seu comentário. Eu queria perguntar uma coisa, Leandro, porque assim, a gente viu que é um livro que foi escrito de forma poética e tal, aí a gente falou ali dos simbolismos. Esses simbolismos é quando ele fala que é como o trovão, como o relâmpago, não é isso? Isso. É isso? Esse simbolismo do relâmpago, ele quer dizer a velocidade que as bigas entravam pelas ruas da cidade de Nínive. As bigas vinham com esses cavalos numa velocidade tão incrível, né, que o profeta ele é levado a entender essa visão profética, porque o profeta não está vendo. Não está vendo, eu digo assim, ele não está presenciando as bigas entrando, ele está vendo através de uma revelação profética. Então ele traduz a velocidade que ele vê usando essas figuras de linguagem, que são esses símbolos. O relâmpago, na questão da biga, é exatamente para ilustrar a velocidade que essas carruagens entram enfurecidas. Ele fala muito do versículo anterior, se vocês notarem, no versículo 3, ele diz assim: os escudos dos seus fortes serão vermelhos. Olha a ênfase que ele dá na cor vermelha. Os homens valorosos estão vestidos de escarlate. Os carros como tochas flamejantes no dia da sua preparação. O que ele está querendo dizer de vermelhos? Ele está dizendo sangue. Ele está dizendo que o povo, os homens, a defesa de Nínive, nessa profecia, estarão sujos de sangue. Por quê? O que vai assolá-los é a morte, a ferida de batalha. Ele vê a questão do escarlate, exatamente o cenário de combate, o cenário de guerra. Naum, ele está vendo o cenário de guerra na visão profética. A queda de Nínive, como se ele tivesse mesmo... Se a gente tiver agora, por exemplo, vendo um filme do Gladiador, que começa ali com os romanos lutando com aqueles povos germânicos, bárbaros, aquela cena de batalha. Naum está vendo isso. Deus está revelando esse cenário de babilônicos contra sírios. Campo de batalha. E aí, Naum, ele usa a figura de linguagem para ilustrar a mensagem profética dele. Por isso que alguns textos proféticos a gente precisa ir a fundo para tentar entender o simbolismo de cada versículo, né? O que ele está querendo dizer com relâmpago, velocidade, carros. Que carros são esses? Existiam carros naquela época? Naum está falando de automóvel? Não. Então, o que existia nessa época que pode ser visto dentro dessa figura de linguagem? São as bigas, exatamente esses homens que lutavam e, de fato, arqueologicamente e historicamente, isso já foi comprovado. Os babilônicos já tinham acesso a esse tipo de tecnologia de batalha, porque para a antiguidade, os povos que dominavam isso eram povos que tinham um poderio muito grande, né? Porque era necessário um conhecimento de batalha para construir uma biga com rodas que funcionassem. Por exemplo, o povo judeu poderia não ter acesso a esse tipo de mecanismo. Às vezes era específico de algumas civilizações. As bigas, elas existem desde o Egito Antigo. Elas são muito antigas. Elas foram aperfeiçoadas ao longo do tempo. Então, o Império Babilônico ele já tinha acesso a esse tipo de questão. Mas o que eu queria deixar para você, Elô, é exatamente isso. É que o profeta ele recebe a mensagem como se fosse um filme passando, ele está vendo toda aquela situação
e aí o profeta ele tenta relatar no texto de uma forma que essa figura de linguagem, né, ela vem a trazer um certo peso à mensagem. Esse peso à mensagem pode trazer essas alegorias, essas relâmpago, essas questões que podem nos desconectar, às vezes, do sentido. Porém, se a gente começa a tentar decifrar essa figura de linguagem, a gente vai ver que tem total sentido com como eu posso dizer, com o peso que ele quer dar na mensagem, entendeu? Mas aí eu falei sobre isso, dessa questão do simbolismo, para te fazer uma pergunta, porque assim, aqui no meu trabalho eu coloquei a tradução, a nova tradução na linguagem de hoje. E aí, como é um texto poético, me parece que nessa tradução isso se perde um pouco, entendeu? Porque ele quer justamente colocar uma linguagem fácil, atual, e toda essa questão da poesia do lado poético, que você leu noutra tradução, né? Então, é muito mais rebuscado, Eu li tem na mais... Almeida e atualizada, que eu tô lendo Pois aqui. é. Aí ela tem uma linguagem mais rebuscada, tem mais adjetivos, né? Parece mais rica. Então, parece que nessa linguagem que é para todo mundo entender, vamos dizer assim, isso se perde, né? Então, aí fala, tá, Naum é um livro poético. Aí se alguém vai ler nessa tradução, fala assim, poético por quê? Nem parece, né? Então, assim, às vezes eu fico meio assim, meio perdida ou meio frustrada, não sei, com as traduções. Dependendo da tradução que eu leio, eu fico assim, poxa, essa eu não gostei dessa, essa é mais legal, né? Porque se perde um pouco disso, do que realmente foi Da escrito. essência do texto, né? Isso. Então, eu vou falar algo sobre a tradução, as traduções bíblicas, e isso pode ajudar vocês a escolherem a Bíblia de vocês, tá? Vai de acordo com o gosto de cada um, gente. É o gosto de cada um. Graças a Deus, aqui no Brasil, na língua portuguesa, nós temos acesso a muitas traduções bíblicas que nos facilitam a linguagem, a forma de entender a palavra. Porém, isso que a Elo falou é algo muito interessante, porque cada tradução ela vai ter um objetivo diferente de trazer o texto bíblico para o entendimento. Existem traduções que elas têm um cuidado maior de não tirar o contexto e o sentido da palavra quando traz a transcrição do hebraico ou do grego, se for no caso do Novo Testamento, para o português. Aí o texto ele fica um pouco mais difícil, porém ele não altera tanto o termo, o que o versículo está dizendo diretamente, mesmo que esse versículo, esse texto, seja altamente figurativo, com figuras de linguagem. Esses tipos de tradução são mais próximas do que seria o significado original do texto, né, em hebraico ou em grego, quando traduzido para o português. Que traduções são essas? A Revista e Atualizada, que é uma excelente Bíblia para quem busca a originalidade da transcrição do grego antigo, do hebraico antigo para o português. Eles tentam aproximar o mais próximo possível o português do sentido que era em hebraico e grego. Porém, os textos vão ser mais difíceis de serem entendidos, porque vão precisar de um estudo paralelo, às vezes, para você interpretar um texto, porque vão ter essas figuras que não vão trazer de mão dada para você um entendimento do texto claramente. Agora, existem outras traduções que são mais recentes. Aí tem a nova versão internacional, essa linguagem de hoje, a NVI, a NVI é a nova versão internacional, e essa nova linguagem de hoje é uma outra tradução recente. Essas traduções recentes, elas pegam o português, trazem a tradução em cima das traduções de Revista Atualizada, Almeida e Corrigida, que são as mais próximas desse original. Eles tentam interpretar o texto com o português e deixar mais fácil para o entendimento do leitor. Porém, quando você deixa mais fácil para o entendimento do leitor em português, você tira um pouco do sentido que seria a palavra correta na tradução direta. Entende o que eu estou querendo dizer?
É como se alguém, por exemplo, é como se eu fosse um tradutor e aí, por exemplo, eu quero deixar bem mastigado esse capítulo 1 de Mateus. Eu vou fazer tudo possível para deixar o mais mastigado possível para que essa pessoa compreenda o capítulo 1 de Mateus, e aí eu vou ter que mudar alguns termos que são de difícil entendimento. Porém, eram termos mais próximos da tradução hebraica e da tradução grega se eu transformasse direto para o português. É isso que o tradutor faz. Por isso que você deve escolher sua Bíblia de acordo com o que você mais se identifica. Você quer um texto bíblico mais fácil de entendimento? Aí você vai na... Pode falar, Marcinho. Uma facilidade de entendimento para aqueles que estão começando, né? Isso aí, perfeito. O Marcinho ilustrou bem. Por exemplo, um novo convertido. Uma pessoa que está começando a ler a Bíblia, não precisamente um novo convertido, mas alguém que quer ter uma linguagem mais rápida da palavra também. Assim, uma forma mais fácil de entender diretamente. O novo convertido é uma bela ilustração. Uma NVI, uma linguagem de hoje, é excelente, é ótima. Para novos convertidos, então, galera, é a recomendada. Até vou falar isso para você, Alexandre, que faz parte do Ministério Evangelístico da Igreja. Se um dia você tiver um projeto ou tiver que indicar aos novos convertidos uma Bíblia, é a NVI ou a linguagem de hoje. São as excelentes e ótimas, inclusive para crianças, para adolescentes, é melhor que tem. Agora, se você prefere ter um estudo mais profundo dos significados da palavra, ter um mais próximo do texto, até porque você quer também fazer um paralelo com algumas outras pesquisas, quer um significado mais próximo da tradução, você vai para Almeida Corrigida, a Revista e Atualizada. A Revista e Atualizada é a referência para quem gosta de estudos bíblicos ou até pregadores e tudo mais. Os pregadores gostam muito da Revista Atualizada porque elas pegam os termos em português mais próximos do significado que seria a transcrição do hebraico e grego. Porém, ficarão textos mais difíceis, entende? Então, eu daria essa dica. Para quem quer um texto bíblico mais avançado, para quem já está acostumado com a palavra e quer fazer estudos acerca do significado original em português, de algumas transcrições do grego ou do hebraico, a revista é atualizada, Almeida e Corrigida, as versões mais antigas. Agora, quem precisa de uma linguagem mais rápida, mais direta, de um entendimento mais fácil para, dependendo do objetivo, linguagem de hoje e NVI, tá? Essa seria a recomendação. Isso foi legal porque o texto dos profetas menores e maiores, eles têm bastante linguagem poética e profética que traz muita figura de linguagem. E aí dá para a gente ver o quanto às vezes é difícil de interpretar. Se você não buscar, às vezes, uma enciclopédia histórica ou não buscar um rodapé, uma Bíblia com comentários, você não consegue entender alguns textos. Mas vamos lá. Eu vou abrir aí para vocês falarem. Mais alguém quer comentar, complementar alguma coisa? Posso falar, né? À vontade, Marcinho, pode falar. Tem detalhes de um livro que é de uma editora, Paulus Editora, Paulus Editora, né? Que tem a descrição de Naum, que é uma forma abreviada, né? O nome dele era Neumia, que significa o Consolador, né? Por Javé, a informação a respeito traz o tema que nós vivemos hoje, atual, né? O que a gente passamos no nosso país, passamos na nossa vida, porque naquela época Nínive, né? Era Naum foi lá para confirmar o que Jonas tinha começado, né? A informação a respeito foi de um tempo muito difícil, mas muito difícil mesmo, e marcado por dificuldade. Tempo difícil de sobreviver. Isso foi situado em 608 e 612 a.C., na queda de Nínive, que era a capital da Síria. Provável que Naum tinha vivido, provável, isso daí está dizendo que era provável, ele tinha vivido parte de sua vida em Judá, mas especificamente sobre o reinado de Manassés, de 698 a 643 a.C., período sombrio, e deve-se ter percebido a perversa política, também já era um tempo de política, né? Pró-Síria,
que tanta corrupção a descendência produziu no povo de Deus. A voz do profeta Naum levanta-se para o clamor e a queda de Nínive. Ele deseja contar a história a partir da visão dos vencidos, a parte de baixo. Por isso, Naum pode ser considerado profeta que vê, ensina o povo a enxergar. E, assim, quando Jesus veio para dar esse segmento, desde o começo, né? Quando ele veio à Terra, ele veio o quê? Para a gente se consertar, na verdade, né? Consertar, né? Ele é um profeta de conserto, né? De uma garantia, né? Assim, esse livro é muito bom. E a descrição, o livro de Naum, ele tem 40 páginas de escrita sobre os acontecimentos, né? Da época. Então, assim, a gente trazendo para a gente atual, a gente vê que a corrupção ela permanece, né? Permanece. Bom, assim, isso foi um argumento. Não, perfeito. Perfeito. Esse comentário que você fez é de alguma forma também importante, porque a gente consegue ilustrar ilustrar essa questão da continuidade, né, ao longo do tempo. A questão do pecado, ela vai fazendo com que o homem ele tenha essa necessidade de se reconectar com Deus, porque sem Deus ele cai na corrupção, ele vai ser suscetível ao juízo, que foi exatamente como Deus utiliza Naum, né, para trazer juízo àquela cidade de Nínive. E esse comentário que você fez de Jesus como um reflexo profético, uma continuidade, e Jesus ele tem exatamente esse significado, mas não agora apenas para o povo de Israel, porque o povo de Israel, de alguma forma, os judeus naquele período não aceitaram, né, como esse Messias vindouro. Jesus é utilizado como um profeta também em seu ministério, mas para falar para nós, para toda a humanidade, para todas as nações. Então, Jesus ele traz essa mensagem consoladora também. Ele tem esse intuito. Os profetas do passado, eles vão refletir também para a gente que é cristão, esse reflexo que vai ser Jesus para nós, né? Esse que vai falar e ser o porta-voz de Deus e trazer a mensagem de consolação, de alerta para tempos difíceis, porém se apeguem a mim. Jesus disse isso na oração no Getsemane. Pai, peço para que não os livre, Pai, peço para que não os tire-os do mundo, mas livra-os do mal. Né? Jesus disse isso na oração para com Deus antes de ser crucificado. Né? Aqueles que virão em meu nome, peço para que o Senhor os guarde, para que eles estejam comigo, assim como eu estou contigo. Jesus fez essa oração. Ele profeticamente falava de tempos difíceis também. Ele falou de perseguições no nome dele, caso nós aceitássemos esse propósito, né? Aceitássemos essa salvação, reconhecêssemos ele como Senhor de nossas vidas. De certa forma, ele foi também um profeta para nós, que aponta para um dia, né, o que há ocorrer na humanidade, um juízo, porém, para nós, Deus promete um consolo, porque nós devemos estar ligados nele, porque nós prezamos por essa relação. E a mensagem profética que eu gostaria de ilustrar para vocês, que é muito importante, é essa questão. O profeta ele não é apenas um mensageiro de juízo. Se Deus traz o juízo, ele traz o juízo com o propósito de trazer o arrependimento, o consolo, a oportunidade antes que o juízo venha. Por isso ele usa o profeta para alertar o povo. Às vezes entendemos os profetas ou a mensagem profética apenas como uma mensagem de medo e terror, sem a oportunidade de arrependimento. Até mesmo existem pessoas que interpretam a profecia errado ou usam os dons proféticos de maneira errada com o objetivo de trazer juízo ou vingança. Deus não está atrelado a esse tipo de mensagem. Ele sempre tem um objetivo com a revelação que ele traz. Ele não traz pura e simplesmente, ele pode fazer isso? Ele pode. Porém, Deus ele dá essa oportunidade de arrependimento, de consolação, antes que o juízo se sobrecaia sobre aquele que é o objetivo dessa profecia. Gente, mais alguém deseja comentar? A aula ficou bem entendida? Vocês gostaram da aula? O que vocês acharam?
Eu queria só fazer um comentário. Beleza, pastora? Primeiro, dar parabéns para a Elô. A aula foi bem legal, porque é um livro curto, né? E foi bem objetivo. E esse livro de Naum, sabe, a gente trazendo para os dias de hoje, a gente tem muita reflexão, porque aqui demonstra o amor do Senhor pelo seu povo. É o amor e a preocupação de levar o povo ao arrependimento. A gente vê no início que o Senhor levou Jonas para aquele lugar, e o povo se arrependeu, e depois de 150 anos, desculpa, depois de 150 anos, o povo voltou às mesmas práticas, o mesmo erro. Então, a gente vê assim, a média de vida do homem naquela época era essa idade, não era? De 100 e poucos anos, de 150 anos. Então, assim, é como se uma geração tivesse morrido e a próxima geração não tivesse permanecido naquilo que foi ensinado. Então, a gente vê aqui a importância de nós darmos continuidade àquilo que está sendo ensinado na palavra do Senhor, né, para a próxima geração. Porque uma geração se arrependeu, uma geração adorou o Senhor, mas ela morreu. E a próxima não conseguiu dar continuidade. Então, o Senhor levou novamente Naum para lá, para levar o povo ao arrependimento, para lembrar que um dia eles tiveram oportunidade, que eles aceitaram o Senhor, que estavam lá praticando aquilo que era o certo, e, mais uma vez, eles caíram nas velhas práticas do erro e da idolatria. Então, assim, eu vejo nesse livro como um ensinamento da oportunidade que o Senhor dá. Como você falou, como Elô falou, o Marcinho também, que assim, de levar o povo ao arrependimento. Deus, ele tem juízo, Deus, ele tem, sabe, a consequência dos atos, dos erros, mas ele sempre dá oportunidade. A gente vê o tempo que levou de Jonas até Naum, 150 anos, olha o tempo que teve, e o Senhor, por amor, por zelo, deu a oportunidade ao povo de se arrepender. Então, assim, eu vejo que da mesma forma que o povo que recebeu a palavra em Jonas não conseguiu dar continuidade, passar para a próxima geração, eu vejo que acontece às vezes nos dias de hoje. A gente tem que se preocupar com isso. Da mesma forma que a gente aprendeu, a gente tem que ter essa sensibilidade de ensinar para que dê continuidade a tudo que está acontecendo. É isso. Perfeito, pastora. Muito bom o seu complemento. E é isso, gente. Assim, a gente está vivendo tempos difíceis, galera, no que tange a fé. Fiquem atentos. Esse esfriamento da fé devido à pandemia é algo espiritual. Assim, o que a igreja está passando na questão do esfriamento da fé não é algo natural, sabe? Ao longo do tempo, todos nós tivemos, né, momentos de altos e baixos na nossa caminhada. Porém, o que acontece agora é algo que afeta toda uma igreja no mundo todo, sabe? Existem, é claro, exceções em algumas localidades que eu creio que Deus tem os seus propósitos e ele faz da maneira que ele quer, porque ele é Deus. Mas, assim, pelo menos no Brasil, a gente sente que a nossa fé, o momento, a mensagem que nós levamos de cristianismo, ela tem sido muito questionada, ela tem sido botada em xeque. É claro, sem colocar aqui questões políticas, nada disso. Assim, nós temos que responder pela fé que nós levamos e pelo zelo que temos por ela na nossa comunidade local. A geração que virá depois, o que a gente vai deixar para eles? Uma fé consolidada, uma fé que vai dar a eles um alicerce para que eles deem continuidade a essa propagação do evangelho, uma fé cada vez mais fluida, cada vez mais amalgamada, misturada, misturada com esse mundo que torna a fé mais parecida com ele, né, do que o contrário, a gente que deveria influenciar esse mundo de maneira positiva, sabe? Isso é muito importante. A pastora falou sobre gerações. Jonas falou para uma geração, Naum falou para outra, e eram dois momentos diferentes. Então, esse é um momento que nós vivemos também, que é bem diferente na história da humanidade. E é isso, eu queria agradecer a Elô pela aula. Elô, é um livro pequeno, você apresentou de maneira sintética e muito clara, objetiva. A gente conseguiu enxugar do livro, que tem 3 capítulos, o máximo possível,
que nós poderíamos em uma aula que compreende 1 horinha de duração, tá? Parabéns pela sua aula. Na próxima aula, a gente vai preparar todas as ferramentas para que você consiga apresentar os seus slides e a gente consiga ver na tela a sua apresentação, tá bom, Elo? Eu te mandei agora, eu consegui... Parabéns, Elo! Obrigada. Eu consegui fazer... Foi top! E enviei para você no e-mail. Depois vê se você consegue abrir, de repente. Tá, beleza. Tá? Aí a gente vai tentando. Durante a semana eu te perturbo aí. Tranquilo, tranquilo. A gente vai resolver até semana que vem, a gente consegue te botar na classe 1. Deixa eu só fazer um pedido para vocês antes de fechar a gravação. Galera, eu vou mandar um link novamente lá no grupo do Estudo Bíblico. Eu criei a sala de aula do Discipulado Bíblico no Google. É só vocês clicarem no link e aceitarem que vocês vão ser alunos lá. É importante que vocês façam parte dessa sala de aula, porque ela vai dar para mim poder criar atividades, notificações para vocês. Eu vou botar esse link assim que acabar a aula, só para vocês clicarem e aceitarem o convite. É só clicar, é bem fácil, e aí vocês já vão fazer parte dessa sala de aula do Google, que é a nossa sala do Discipulado Bíblico. Muito obrigado. Uma ótima tarde. Parabéns, Elô. Muito obrigada por ter compartilhado, por estar disponível. Muito bom ouvir, né, um assunto de forma diferente. E isso é muito legal, faz a gente entender de uma forma também diferente. Muito bom. E semana que vem tem mais. Semana que vem que é Abacuque, né? É Abacuque. Abacuque. Marcinho, valeu pela presença, Andréia, pastora Suelen. Valeu, gente. Obrigada, Elô. Parabéns. Foi maravilha. Eu que agradeço, gente. Eu que agradeço. Eu sou casa, lugar